Olá, meus amigos, hoje eu vou gravar mais um vídeo para vocês e o tema hoje é sobre a coluna vertebral. Para quem não me conhece, eu sou o professor Léo de Paiva Montenegro e meu site é www.leodepaiva.com.br. A gente vai ver que a coluna vertebral é extremamente importante, tá? Isso quando a gente fala sobre atividades diárias ou quando a gente fala sobre exercício físico, a gente vai perceber que a coluna vertebral ela é muito importante. Quando a gente fala da coluna vertebral, primeiro a gente deve entender que ela faz parte do esqueleto axial, tá? O esqueleto axial ele tem uma função importante relacionada à sustentação do tronco, tá? E o esqueleto axial ele é formado pelo crânio, pelo gradil costal, que inclui as costelas, o externo, processo tifoide, manúbrio, tá? E a coluna vertebral. Então o esqueleto axial ele tem uma função extremamente importante relacionada à sustentação do tronco. Quando a gente fala mais um pouco da coluna vertebral, aprofundando um pouquinho mais, além da sua função de sustentação, ela é fracionada em 5 regiões importantes, tá? A região da cervical, que é composta por 7 vértebras, a região torácica, que é formada por 12 vértebras, a gente tem a região lombar, que é formada por 5 vértebras, e tem a região do sacro e do cóccix. A região do sacro são 5 vértebras fundidas, e a região do cóccix são 4 vértebras fundidas. A gente tem 2 curvaturas importantes na coluna vertebral, que são as curvaturas de cifose e lordose, e essas curvaturas elas servem para dissipar as cargas. Ou seja, quando a gente retifica a coluna ou quando a gente perde as curvaturas da coluna vertebral, a dissipação de cargas fica prejudicada e quem geralmente sofre com isso são os discos intervertebrais, que a gente vai ver um pouquinho mais. A coluna ela é formada basicamente por vértebras, discos, tem diversos ligamentos que dão estabilidade para a coluna e, em média, nós temos 70 centímetros de coluna vertebral. Essa altura, durante o dia, ela pode modificar pela desidratação dos discos, ou seja, o disco ele é composto em grande parte por água e, ao decorrer do dia, esse conteúdo de água vai diminuindo. Então, a espessura, a altura desse disco vai diminuindo e a altura da coluna como um todo também acaba diminuindo ao decorrer do dia. Tem literatura que descreve redução de 1 centímetro, outras de 1,5 cm. Por isso que muitas vezes durante a manhã a gente está um pouco mais alto e se for medir a estatura durante a noite, às vezes a gente está um pouco mais baixa pela desidratação do disco. Sobre o disco intervertebral, é uma estrutura que fica entre cada vértebra, então você tem uma vértebra, entre as vértebras você tem o disco intervertebral e você tem outra vértebra. A função do disco basicamente é absorver carga e dar maior congruência para a articulação entre as vértebras. Em relação à estrutura do disco, a gente tem um núcleo pulposo, tá? E tem um anel fibroso. O disco ele consegue absorver bem as cargas verticais, tá? E a gente vai ver que dependendo da carga que for aplicada nesse disco, ele pode se lesionar. E é aí que muitas vezes as pessoas são acometidas pela dor. Então o disco, ele basicamente tem uma função extremamente importante em relação à absorção de carga e também dá uma congruência melhor entre as articulações das vértebras aqui. Aqui nós podemos ver um disco com a sua altura preservada, tá? É um disco normal. E nessa figura um pouco mais abaixo aqui, nós temos um disco com altura reduzida e com um extravasamento aqui do conteúdo interno do disco. Então, quando a carga compressiva ela é muito maior do que o disco pode suportar, o núcleo geralmente ele extravasa e ele vai para o meio externo. Isso é porque a carga que foi aplicada foi muito maior do que o disco ele é capaz de suportar, e isso pode ser também em situações de longo prazo.
Em relação aqui ao extravasamento do núcleo, esse núcleo, quando ele comprime uma estrutura que é conhecida como medula, tá? Medula espinhal, essa medula ela passa em um dos processos anatômicos das vértebras, que é conhecido como forame vertebral, tá? E se esse núcleo ele extravasa para o meio exterior, ele pode comprimir a medula e geralmente essa compressão da medula vai gerar dor e muitas vezes essa dor não é centralizada, ou seja, você comprimiu lá a medula e muitas vezes essa dor é referida, você tem uma sensação de dor, às vezes no pé, na perna, na coxa, no quadril e não no local onde ocorreu a compressão, tá? A gente aqui sabe que a medula ela é de onde sai diferentes nervos, tá? E essa inervação ela vai para os membros inferiores e muitas vezes essa dor é longe do local da compressão, que é conhecido como dor referida, tá? E depois eu vou postar um vídeo para vocês também explicando sobre algumas posturas e o que a gente pode evitar para que não ocorra essa lesão do disco, para que a gente diminua a possibilidade de lesão dessa estrutura. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Para quem já me segue pelo Face, é Léo de Paiva Montenegro, meu e-mail é paivamontenegro1@hotmail.com e meu site é www.leodepaiva.com.br. Grande abraço e tudo de bom para vocês.